No caso da Marília Mendonça, eu vi muito falando sobre um fio que estava no lugar errado e aquilo Aham. pode ter derrubado o avião de alguma forma. Você tem alguma informação Na disso? verdade, o fio ele não estava no lugar errado, né? Hum, Você tem uma área em volta do aeroporto que é a zona de proteção de aeródromo, uhum, né? Então, todo aeródromo tem essa área que é determinada por quem faz o aeródromo junto com o Departamento de Controle de Espaço Aéreo e os órgãos reguladores para fazer, ok, você tem o aeroporto aqui, então essa área toda em volta não pode isso, não pode aquilo, não pode ter edificação, não pode ter fio, não pode ter coisas desse tipo para garantir a proteção do aeródromo. uhum, Aquele fio estava fora da zona de proteção de aeródromo, entendi. né? Tanto é que naquele local vários aviões pousam lá e esse foi o Uhum, primeiro que pegou o tal do fio. uhum, Então, tem que entender que, infelizmente, nesse quesito o relatório saiu inconclusivo. Por que que o piloto resolveu ir até lá, onde ele foi, e fazer uma aproximação com o avião baixo daquele jeito? tava mais baixo do Estava que o mais baixo do indicado. que deveria. Entendi. Então, muita gente acaba, principalmente os familiares, falando: não, agora vocês estão acusando o piloto porque o piloto não está mais aí. Mas o relatório concluiu que foi uma falha de piloto, que ele foi para um lugar onde ele não deveria ter ido daquela forma, naquela altura. Agora, o que não se entende é o porquê ele fez aquilo. Uhum, Né? Não teve nenhuma pane, não teve nada que induzisse o piloto a chegar naquele local daquela forma. Né? entendi. Então, Não, entra na questão de falha humana, né? Porque, tem que tirar. Eu vi também logo depois tentaram fazer um projeto de lei para pintar todas as torres de transmissão de energia de laranja e colocar aquelas bolas em todas as torres. Isso é completamente inviável. Porque você não precisa colocar essas sinalizações aonde é impossível pousar um avião. sim. Aonde que tem as sinalizações, pode notar daqui para frente, aonde que tem as sinalizações com aquelas bolas laranjas nos fios de alta tensão? Aonde tem pista, estrada, Uhum, rua, algum tipo, e aonde tem proximidades de aeródromos, que aí uhum. tá dentro da zona de proteção, onde tem rios, onde tem lagoas, onde tem áreas possíveis para um avião fazer um pouso de emergência. Então já é previsto Já é isso. previsto. Entendi. Então, deu pane no meu avião é pequenininho, eu quero pousar numa estrada. Uhum, Se tiver fio em cima da estrada, ele tá sinalizado, para eu conseguir ver que ali tem fio passando. entendi. E esse avião tinha caixa preta? Não. Não, porque a caixa preta ela é de um determinado número de passageiros para cima, né, um determinado tamanho de avião. Então não tinha, por isso que a parte da decisão do piloto acabou ficando inconclusiva também, né? Mas a caixa preta ela ajuda, Uhum. mas ela não é determinante para se ter um relatório final, Sim, né? Mas ela é, claro, um instrumento muito importante, mas não é o único. entendi. Agora a gente tem bastante inovações aí tecnológicas e tem a Uhum. inteligência artificial. Sim. Existe a possibilidade de um dia a inteligência artificial substituir, por exemplo, um copiloto, algo do tipo? Isso na aviação militar já está sendo desenvolvido. Inclusive, a nova geração de caças de aviões militares, que é a sexta geração. Primeira geração começou lá na Segunda Guerra Mundial, foi evoluindo, a gente está na sexta geração. É justamente voos em aviões onde o piloto tem o auxílio da inteligência artificial, né? Hum. Então, a inteligência artificial hoje ela pode ser utilizada em várias áreas da aviação, como ela já é. Por exemplo, todo o planejamento de malha aérea de uma companhia aérea se utiliza inteligência artificial, né? De onde sai um avião, para onde que ele vai, quanto tempo ele fica, para onde que ele vai depois, quando que ele para manutenção, o que que ele precisa quando chega em um aeroporto, abastecimento, comida, tripulação, tudo isso já tem inteligência artificial trabalhando Para fazer o planejamento? para ajudar a fazer esse planejamento. Que Né? bacana. Assim como no aeroporto também, já se usa inteligência artificial para você gerenciar um aeroporto do tamanho de Guarulhos, por exemplo. Né? Sim. Agora, na parte de pilotagem, na aviação militar, já tem esse desenvolvimento. Na aviação comercial, acaba sendo uma tendência, o que se desenvolve na aviação militar acaba migrando futuramente na aviação comercial também. Mas substituir 100% o ser humano, eu acho que ainda vai demorar muito, né? Até por uma questão de opinião pública, de pessoas entrarem no avião. Nossa, Né? não entraria jamais. Exatamente. Olha, se eu não entro com um ser humano muito bem capacitado, capaz Então. de diversas possibilidades, eu vou entrar num que assim é programado o É negócio. programado. A É inteligência A ou B. artificial. Aí Exatamente. dá um C lá, Um, né? um exemplo bom
Talvez o acidente, claro que a gente não tem como prever o passado com outra, né? Mas o acidente do Sully. Se fosse uma inteligência artificial ali, que estaria seguindo exatamente à risca tudo o que está no manual previsto pelo fabricante, talvez aquele avião não teria tido o fim que teve com a decisão de um ser humano. Porque o Sully, com a sua experiência e com a sua situação, ele tomou uma decisão que foi contra a sequência do manual do avião. Isso até é falado no filme, tanto é que é ali que o seguro tentou bater, culpando o cara pela queda do avião. Nossa. E, na verdade, ele acabou salvando pelas decisões que ele tomou. Sim, né? sim. Mas a inteligência artificial, ela está sendo muito implantada hoje nos voos do eVTOL, né? Que são aquelas aeronaves que decola e pousa na vertical, elétricas, que chamam de carro voador, aí, né? Mas não é bem carro voador. Eu ouvi falar do carro voador. Existe a possibilidade disso aí se tornar popular? Não do jeito que é no De Volta para o Futuro. Isso aí você esquece. Vão ser mais táxis, né? Táxis voadores com sistemas de aplicativos, onde a inteligência artificial consegue conectar todas essas aeronaves e fazer um gerenciamento delas. Porque você chega num limite do ser humano pilotando uma aeronave tão próxima umas das outras, né? A gente já tem o espaço aéreo em São Paulo, por exemplo, muito saturado. Você multiplicar por 10 a quantidade de aeronaves voando em São Paulo, com pilotos pilotando, é muito difícil. Sim. Né? Então você coloca uma inteligência artificial que faz exatamente o que aqueles drones fazem em apresentações de luzes e desenhos no ar. Não é um piloto pilotando aquilo, impossível. Sim. Né? É um computador com inteligência artificial. Então a tendência do eVTOL voar em grande quantidade segue a mesma ideia desses drones fazendo esses shows aéreos. E você já voou nele? Não, porque no Brasil ainda não é permitido voar. Ah, não é permitido? Não, eles ainda... Esse é um exemplo, Caraca. né? Tem vários. Não, mas não é aquele que parece um helicóptero? Coloca aí, põe EVE, que é uma da Embraer. Tem vários projetos pelo mundo inteiro, né? Então... E aí seria tipo assim, um táxi aéreo. Você entra... Você programa lá para ele te levar para determinado lugar, entra... Você pode programar pelo próprio painel da aeronave, ou em caso de empresas que ofereçam esse serviço, você já faz direto pelo aplicativo, como é um Uber, por exemplo. Então, eu quero ir do ponto A para o ponto B, chega a sua aeronave, você só entra e não mexe em nada. E você voaria nela? Com certeza, sim. Até por saber o tempo que isso está levando. A tecnologia, tanto de inteligência artificial, esse é um dos projetos de uma subsidiária da Embraer, né, que saiu da Embraer, a Eve. Sabendo pelo tempo que isso está demorando, a gente já tem a tecnologia do voo. Esse tipo de aeronave já voa. A gente já tem inteligência artificial, a gente já tem uma série de coisas. Por que isso não está acontecendo ainda? Certificação. Está passando por um processo muito rigoroso de certificação. Até isso se tornar algo viável, comercialmente falando. Então ainda vai ter um tempo de maturação e de implantação para isso acontecer. Porque, volto na ideia lá dos aviões do Rio Grande do Sul. Vão estar voando milhares desses, sem problema nenhum. Basta cair um. Aí acabou. Que aí vai tudo pro buraco. Mas existe algum lugar no mundo que estão utilizando? Na China eles estão fazendo vários testes, mas tudo ainda em fase experimental. Nada de fato comercialmente, né, operando de forma livre, assim. Não, ainda está justamente por conta da parte de certificação. E você entraria nele, Matheus? Entraria. Ai, duvido. Não é possível. Agora, é difícil, de fato, sobrevoar o Triângulo das Bermudas, porque tem várias teorias desse local, Sim. né? Muitos mistérios que acontecem ali. É de fato difícil? Existe algum Hoje em dia não mais, né? Lá era um local que na época que se navegava com bússola, tem um magnetismo, sei lá o que acontece lá, não sei. O Sérgio Sacani vai saber responder isso melhor que eu. As bússolas se perdiam ali, então você tem a bússola apontando por norte, de repente ela ficava totalmente perdida, você se perde ali naquele meio, não sabe para onde está indo, acaba batendo em algum lugar. Caramba, né? Sério? Acontecia isso lá? Isso, principalmente em navegação, né? E depois os primeiros aviões que voavam dessa forma. O tempo é muito instável naquela região também, tanto o mar quanto o ar, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia você não depende mais de bússola magnética para voar. Ela existe ainda no avião por uma questão de redundância, mas eu posso perguntar para qualquer piloto hoje, quem que olha na bússola magnética para voar é muito difícil. Você tem sistemas via satélite, GPS, sistemas internos no avião, rádio, navegação, uma série de sistemas que você
Hoje passam aviões naquela região sem grandes problemas, como era antigamente. Mas já tiveram muitos problemas ali. Já, no passado, sim. Caíram muitos aviões ali? Caíram aviões, muitos barcos afundaram, tiveram vários problemas ali. Sério? Mas isso estamos falando aí de quase um século atrás, né? Bastante tempo. E o avião que sumiu em 1955? O que aconteceu com ele? Peraí, qual deles? Aquele é o voo 914 da Panam. Não sei essa história a fundo, não vou saber te comentar. Porque existe uma teoria da conspiração, alguma coisa assim, que virou meio que um folclore, né? Que ele sumiu que ele sumiu e depois apareceu lá na frente sim, e tal. Sim, Eu queria, a pergunta foi no sentido se tinha alguma base, tem algum fundo de verdade isso, não. ou se foi historinha pra criança dormir, assim. É a mesma história do voo da Malaysian Air, que sumiu no Índico ali, né? Sim. E que sumiu e agora, recentemente, acharam alguns fragmentos e tal. Então, conseguindo começar a comprovar que o avião realmente não foi para outra dimensão. Como né? era legado. Como era legado. Foi abduzido. Isso acho que deve ser até base da história daquela série Manifesto, né? Que o avião some e aparece 5 anos depois. Né? Sim, é bem interessante. Não, mas é só a série. Não existe nada que comprove de fato que esse avião viajou no tempo. Ou voltou pro planeta de origem, né? O da Malaysia também, né? Tinha bastante teorias, né? O que de fato tinha acontecido o piloto quis fazer isso com o avião. Uma das teorias é isso mesmo. Mas como não se achou nada, né? A única informação que tem é a informação de radar ali. Então não tem como você comprovar essas teorias. Mas de fato, tem a teoria que o piloto quis se matar e aí ele levou o avião para um lugar onde não ia ser mais rastreado. Mas são teorias, né? Não é nada comprovado até esse momento. E um avião comercial cheio de gente, né? Pois é. Por que o cara não pegou um jatinho? E assim, aconteceram alguns fatos como esse, como o voo da Germanwings que aconteceu, eu acho que foi em 2018, se eu não lembro exatamente o ano. Se quiser procurar aí o acidente da Germanwings, lá, o copiloto jogou o avião nos Alpes e acabou matando todo mundo. E foi um suicídio mesmo, né? Foi comprovado. Só que aquilo serviu para mudar regras na aviação. Então, naquele momento, ele esperou o comandante sair da cabine, ele trancou a porta. Desde o 11 de setembro, as portas são blindadas, você não acessa de jeito nenhum. Nossa. Né? E aí o cara conseguiu assumir o controle sozinho do avião. Quando foi comprovado que ele tomou essa atitude, hoje não fica mais um tripulante sozinho na cabine do avião. Mas se um dos pilotos precisa ir no banheiro, entra um comissário, fica lá esperando até o outro tripulante voltar. Não fica. Então, foi uma fatalidade, mas mostrou uma falha. Sim,